em que eu estive com ela num ato de campanha em cima de um trio elétrico lá no posto 6, que foi logo após a facada do capitão, foi feita uma manifestação política lá no posto 6, tinha um trio elétrico. O Flávio foi lá fazer um discurso para uma pequena simpatizante. O Mourão estava em cima do trio elétrico, eu estava lá no trio elétrico com meu filho, e a Val estava lá recebendo as pessoas e organizando aquilo ali, aquele ato de campanha. Ali eu me recordo que eu tive com ela. E, basicamente, com isso, a gente fica sabendo, agora que o país que o Bolsonaro pensava em construir, né, colocava em cima do mesmo trio elétrico um general 4 estrelas da reserva, né, que seria o vice-presidente, ao lado dessa pessoa que é a irmã desses 2 milicianos e que, enfim, tem um futuro brilhante na política aí pela frente, né. E assim, essa pessoa de confiança dos Bolsonaros, né, em cima do negócio, ela foi tesoureira do PSL e ao lado desse general, né, e assim, essa é a ironia do Brasil hoje em dia, e é isso que esse é o ponto dessa delação, que eu achei o mais interessante para trazer aqui, porque a delação inteira é um absurdo. E aí o Flávio Bolsonaro vai dizer que isso é uma tentativa do suplente de roubar a vaga dele. E de certa forma é mesmo, né? É uma tentativa do Dória mover o seu xadrez ali, todo o apoio do PSDB atrás dele, e ele vai fazer tudo que ele puder para colocar o Flávio Bolsonaro em cana, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? O nosso país é governado com um vice-presidente sempre tendencioso, né? Sempre com essa áurea do saudosismo militar ao redor dele, mas sendo eleito no mesmo trio elétrico que a Valdo Açaí de Bolsonaro, Paulo do Vale. É isso aí. Aval do açaí. E aí, aconteceu nessa quarta-feira, né, um inquérito no Congresso, na Câmara dos Deputados americana, né, em que os CEOs das Big Techs, Facebook, né, do Mark Zuckerberg, Amazon, do Jeff Bezos, a Google, hoje representada pelo Sundar Pichai, e a Apple, do Tim Cook, estão respondendo, né, pelas práticas, tanto econômicas, né, de monopólio, de trust, enfim, de tudo que elas vêm fazendo pelo tamanho que elas estão tomando, né, quanto, inclusive, influências políticas, né, o quanto essas empresas estão influenciando eleições e outros assuntos, né, por ter tanta informação de tantas pessoas que se utilizam de seus serviços, né. E aí, os CEOs procuraram defender as empresas de diversos ataques de congressistas, tanto do Partido Democrata, e essa que é a parte interessante, né? O Partido Democrata que, depois que o time do Bernie Sanders deixou de concorrer, e aí tudo está mostrando que os democratas estão aceitando ouvir mais, depois que o Bernie falou, beleza, eu vou desistir da briga aqui, vou apoiar o Biden como candidato anti-Trump, né? Mas, ao mesmo tempo, existem certas pautas que a gente tem que discutir mais seriamente nos Estados Unidos, e essa, com certeza, é uma delas. E as perguntas dos democratas foram bem interessantes, assim, nesse sentido de pensar em como que a Amazon, por exemplo, está falindo empresas como a Barnes Nobles, né? Que foi uma das maiores livrarias da história dos Estados Unidos, e outras, a gente está falando de grandes, né? Mas pequenas livrarias e pequenos negócios, e também do Partido Republicano, né? Porque recentemente o Donald Trump já está reclamando que alguns tweets deles têm aparecido com sinais, né, de que se trata de uma fake news que ele está falando. Tem sido banidas contas de algumas pessoas que propagam fake news. Aqui no Brasil aconteceu recentemente, né? Naquele caso do inquérito das fake news, diversos propagadores de ódio, de blogs de fake news foram banidos das redes e eles estão se utilizando desse discurso de ódio, né? De nós estamos sofrendo uma censura, e dessas grandes empresas. E aí o Trump até tweetou, antes de ter acontecido essa audiência nos Estados Unidos, que se o Congresso não fizesse alguma coisa em relação a esse grande poder aí dessas grandes empresas, ele mesmo faria, mesmo sem poder, né? Porque as leis dos Estados Unidos são um pouco mais complexas, mas o presidente não teria tanto poder assim para fazer algo que ele pretendia fazer contra essas grandes empresas.
E aí, das perguntas mais difíceis para a Google e para a Amazon, tinham acusações de que eles usam as plataformas deles, né, que são dominantes, o Google de pesquisa, né, e de diversas outras coisas, como e-mail até, e a Amazon de vendas, de tudo que pode se imaginar, né, hoje em dia, eles concentraram, assim, de uma forma extremamente inteligente, mas ao mesmo tempo extremamente agressiva no mercado, né, vender-se de tudo com um frete imbatível e prazos de entregas incríveis, enfim, se utilizando de pequenos vendedores, se utilizando de outras pessoas e não, enfim. A Câmara questionou se eles estão utilizando os dados que eles têm das concorrentes deles de uma maneira que dava uma vantagem injusta, porque eles têm acesso a todas as informações praticamente. E o Bezos disse que apesar de ter na empresa dele uma política que proíbe ele utilizar dados de empresas concorrentes para se dar bem, ele não pode confirmar, né, que na empresa dele as pessoas seguiram à risca essa regra, né? E aí entra aquele problema que a gente falou aqui desde a entrevista com a Laura, de se a gente for deixar essas grandes empresas se autorregularem, nunca vai ser satisfatório para os interesses do bem comum, né? Pô, a gente viu o Mark Zuckerberg não conseguir responder questões básicas, né? Ele titubeava em coisas como essa pergunta aqui de uma deputada que falou, olha, você copia os seus rivais? Facebook ever taken steps to prevent competitors from getting footholds by copying competitors? Congresswoman, I view it as our job to understand what people are finding valuable in all of the services that they use. And certainly if someone... Do you copy your competitors? Congresswoman, we've certainly adapted features that others have let in, as have others copied and adapted features that... I'm not concerned about others. I'm just asking you, Mr. Zuckerberg, since March of 2012, after that email conversation, how many competitors did Facebook end up copying? Congresswoman, I can't give you a number of companies. Is it less than 5? Congresswoman, I don't know. Less than 50? São coisas óbvias, né? Se você parar para pensar. Se você é um usuário do Instagram, por exemplo, e você vê como que o Instagram se revolucionou ao longo do tempo, né? Primeiro era foto, aí depois surgiu o Snapchat, ele incorporou o Snapchat nessa questão de stories. E aí o Snapchat deixou de ser um negócio. Aí agora surgiu o TikTok, né? Que é um titã chinês aí, e tem dado o que falar por ter sido o primeiro grande concorrente assim nas redes sociais. Mas o Facebook, né, já está copiando o que o TikTok é, né? E aí o Mark Zuckerberg, naquele papel dele de sempre, de falar, olha, não acho que é isso, não sei o que é isso, não enxergo nada. Igual os 3 macaquinhos, né? Não enxergo, não escuto, não falo. Esse negócio do TikTok, eu tava pensando até outro dia. Eu lembro quando começou esse papo de censura na China, a China não vai deixar ter Facebook, a China não vai deixar ter Twitter, eles vão ter uma rede social deles lá, e a gente pensava, pô, coitado dos chineses, putz, os caras vão ter que criar uma rede mequetrefe deles lá, aí no fim tá todo mundo viciado nesse tal do TikTok, a China tá bem, tá boa essa guerra, todo mundo se fode, mas tá legal, daqui a pouco, a guerra, eu tiro meu TikTok aqui, cara, eu tiro meu Facebook aqui, toma metralhada de... Toma tiro de bala do Facebook, tiro de bala do TikTok, ó. O meu vídeo dublado aqui, vou ganhar de você na minha dublagem aqui do... Ah, não, eu vou ganhar de você aqui no meu Mark Zuckerberg Megazord. Zach here, this is Kickin'. This is Billy, all systems go. Trini here, ready to rock. Hey, nice stereo. Megazord power, on! Um deputado chamado David Cicilline chamou as 4 empresas de monopólios, né? E aí ele até falou que quebrar elas, né, obrigar uma cisão, talvez seja um último recurso que os Estados Unidos gostaria de fazer, né? A gente está vendo que o fenômeno das Big Techs está apontando para um futuro de novas restrições, assim, uma reação dos governos de mundo afora, e agora os Estados Unidos de uma forma mais contundente, que até então só a Europa estava fazendo, em relação a essas grandes empresas e como elas têm afetado o mundo, né? Porque depois dessas empresas de tecnologia, a coisa mudou, né? A forma como o ser humano se comunica, a forma que a gente lê notícia, a forma que a gente basicamente convive em sociedade, né? E essas empresas
enquanto rolou a pandemia com o coronavírus, lucraram mais do que nunca, né? Então, cada vez mais poderosas, cada vez mais transferindo toda a questão das lojas para o comércio online, né? E comendo, assim, os seus concorrentes, assim, de uma forma totalmente descontrolada. E aí, até que ponto isso vai, né? Vai acontecer no mundo e como isso vai afetar a economia global, né? Vão ser realmente... que isso vai gerar uma grande concentração de renda. E é isso que o governo dos Estados Unidos está começando a prever com esse questionamento, com esse inquérito da forma que foi feita. E aí, só pra fechar, os Megazord vão estar lá brigando, não sei o que, o Megazord da China... aí vai estar tudo destruído, aí vai surgir um Megazord em forma de cavalo, vai ser o da Rússia. Aí o Putin vai falar, esse é o Putin Book. E aí vai ganhar de todo mundo. E aí vai ser a Rússia. Vai morrer o Megazord dos Estados Unidos, da China, vai sobrar o da Rússia. Aí a gente vai ter que tomar a vacina russa. Aí a gente... aliás, é uma boa pergunta, hein? Você, meu amigo ouvinte, teria coragem, se você tivesse aqui, hoje, né? Vai pra acabar o coronavírus, tá aqui, trouxe a vacina pra você. Toma, é da Rússia. Você tomaria? Você tomaria, Leonardo Paliano, hoje a vacina do corona da Rússia? Já ir falando, por favor, me vacine. Você tomaria a vacina russa, Leonardo Paliano? Não, eu tomaria. É a marca da besta a vacina russa, Leonardo Paliano. Não, e o engraçado é que, só pra gente fechar essa questão da tecnologia, né? Hoje, se você tem instalado algum aplicativo, WhatsApp, Instagram ou Facebook, você já está aberto para o governo americano, assim, do ponto de vista tecnológico, né? E aí teve uma discussão sobre o TikTok ser um spyware chinês, né? E a galera começou a publicar isso em rede social. Não, desinstala o TikTok que o governo chinês vai espionar em você e tal. Galera, se você instalou Facebook, WhatsApp e Instagram, o governo americano está espionando em você. Qual é a diferença? Qual é a diferença? E também se você instalou o TikTok... o Telegram é russo. E o Telegram é russo. Exato. É a mesma coisa. Aí você dá o ok no termos lá, sem ler porra nenhuma, e não tem essa discussão. São três... Hoje em dia é isso. A coleta de informação acontece dessa forma, e se quiserem, vão fazer. Vão atrás da informação que vocês usam, né, os produtos de todos. Não é de um país que você tem que bloquear, porque você já está usando o Facebook e o Instagram. E aí cada um pega os dados e a Rússia pega de todo mundo, né? Tanto que aí quando lançar essa rede social da Rússia, que vai substituir todas e vai dominar o mundo, todo mundo vai ter a marca da besta do Putin, da vacina, você não vai precisar criar um perfil na rede social, já vai estar lá já. Porque todos os nossos dados já vão estar lá, vai ter seu nome, suas fotos, a hora que você caga, a hora que você come. Vai ser a rede social mais completa e nem o perfil você vai precisar fazer. Porque seus dados já vão estar lá, porque os hackers russos já roubaram todos, inclusive todas as nossas nudes, todinhas. Para finalizar, eu queria fazer algumas sugestões e conversar sobre elas aqui com vocês. E a primeira delas é o texto do economista francês Thomas Piketty, da Piauí de julho, que analisa os resultados do governo do PT na luta contra a desigualdade do Brasil. E o nome do texto é O Paradoxo do PT, a politização inacabada da desigualdade no Brasil, está aberto para todos os leitores. E aí, o legal desse texto é que ele faz todo um apanhado histórico. O cara realmente estudou o Brasil, e é uma parte do livro dele, né? Em que ele lembra que o Brasil foi a última nação do espaço euroatlântico a abolir a escravidão, né? Em 1888. E assim, se você parar para pensar, é recente a abolição da escravidão, assim, em número de anos, né? E que, em termos gerais, continua a ser um dos mais desiguais países do planeta, né? E aí ele faz todo um apanhado de como que, depois da ditadura militar, a esquerda foi se consolidando, e a esquerda foi... Por a gente ter tido sufrágio universal finalmente apenas com a Constituição de 88, todo mundo poder votar efetivamente, a esquerda conseguiu se eleger forte, né? Depois de um tempo, o Lula triunfou. 61% na primeira eleição, aí 60,8% na segunda eleição. E aí, depois, ainda conseguiu alavancar 2 governos democráticos, né, com a Dilma Rousseff. E o Haddad teve uma votação expressiva, né, de 45% nesse momento de derrocada dessa nova convulsão social. E aí, mostra que mesmo assim, mesmo pensando de um ponto de vista macro mesmo, a esquerda ainda consegue mobilizar as pessoas, mas isso vem caindo historicamente.
E aí os porquês, um dos principais, e aí é o que eu gosto de chamar a atenção, por ser um tema árido, um tema chato,